tema de hoje nós vamos falar sobre as candeias digitais. Você sabe o que é candeia, né? Candeia é isso aqui. Lâmpadas. E o que seriam as candeias digitais? Para falar sobre isso, eu vou primeiro começar falando sobre, claro, sempre o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 24, tem um tema: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Aí a gente vai chegar lá em candeias digitais, tá bom? Primeiro vamos falar das candeias analógicas. O que é candeia? Como eu já falei, é uma lâmpada. É um objeto que as pessoas colocavam óleo e tinha um pavio numa ponta, parecia uma chaleira, sabe? Uma chaleirazinha. E acendia o fogo. Então assim, esse pavio ele se alimentava do óleo, então ia queimando. Então a gente ia puxando o pavio para cima e ele ia queimando. E o óleo alimentava esse fogo. É um instrumento de iluminação noturna. E quando fala em alqueire, a gente pensa o quê? É uma grande extensão de terra, não é verdade? A gente pensa assim sempre no campo, plantações, colheu tantos alqueires de grãos. Só que lá naquela época, lá atrás de Jesus, alqueire era um vasilhame. Então, como não existia sacolinha de plástico, né, que aliás é uma praga hoje em dia, né, o plástico, não existia sacola, outros meios de transportar grãos que nós temos hoje, eles tinham que um vasilhame, cabia mais ou menos 35 litros. Então, o que acontece? A pessoa ia até certo lugar para comprar grãos, para fazer plantação, por exemplo, e eles levavam esse utensílio, compravam um alqueire de grãos. Então ele saía para plantar. A pessoa ia plantando e quando acabava o conteúdo daquele vasilhame, então eles podiam dizer assim: eu plantei um alqueire de trigo, eu plantei um alqueire de não sei, milho. Né? Daí surgiu o quê? A ideia de que o alqueire não seria mais o vasilhame, mas seria a extensão de terra. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 14, Jesus fala sobre essa passagem, né, do alqueire, informando sobre a importância de brilhar a vossa luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Como está dizendo aqui, ó, que é uma missão dos discípulos. Vós sois o sal da terra, porém o sal torna-se insosso. O que se salgará para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, ou alqueire, mas sobre o candeeiro, e assim ilumina todos os que entram na casa. Dessa forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que sejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estais nos céus. Esse aqui é o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, hein? Tradução dele, quer dizer. Ele entra nesse particular de que ninguém, tendo acendido uma lâmpada, coloca ela debaixo de uma vasilha, ou de um módio, ou de um alqueire, como queiram, né? Ou seja, faz ao contrário, colocar num lugar alto, para que quem entre no ambiente veja a luz. Estou falando de candeia, e vou falar de candeias digitais, hein? Olha só. Agora, por que Jesus falava em parábolas? Isso não é uma novidade. Jesus ele trouxe esses conhecimentos já dos antigos. Alguns profetas no Velho Testamento também falavam por parábolas. A gente tem um exemplo como a ovelha em 2 Samuel, capítulo 12, verso de 1 a 4. E nós temos também o vinhedo, que está em Isaías, capítulo 5, verso de 1 a 7. E olha, eu vou falar para vocês, há mais de 40 parábolas no Novo Testamento. E nós temos assim, Moisés falando em parábolas, e tem a parábola famosíssima de Nicodemos, como Jesus fala sobre a reencarnação. Eu sei que nem todo mundo entende assim, mas se você for olhar bem a fundo mesmo, ele fala clarissimamente sobre reencarnação. E também nesse capítulo do Evangelho, Jesus recomenda para que não procureis os gentios. Gentios não é gentileza não, é gentio. São aqueles que não são judeus. Por exemplo, eu sou um gentio. Se você que está vendo esse vídeo também não é um judeu, seja um judeu da etnia judaica ou da religião judaica,
você é um gentil. Então, por quê? Os gentios, eles eram politeístas, que são equivalentes aos pagãos para os cristãos. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados e os adversários interessados são esses os pagãos, os que não entendem as verdades do Cristo hoje em dia. E os gentios, eles não são um povo, mas é uma opinião, é uma forma de viver a vida, é uma forma de ver o mundo. Todos têm o seu tempo, né? O cristianismo prosperou sobre o paganismo. Não tem lá na Bíblia o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de sorrir, o tempo de chorar. Então é isso, tudo tem seu tempo. E não são os que... E também no Evangelho tem uma parte que fala que não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Jesus já falava sobre isso. Sobre a mediunidade, que não está diretamente relacionada com a elevação espiritual. Porque a gente sabe que nem todo médium é evoluído moralmente. Tem muitos médiuns aí, e a gente até viu acontecer recentemente algumas prisões de pessoas que usavam mal sua mediunidade, e não necessariamente estou falando de João de Deus, estou falando de outros religiosos também, que querendo ou não, eles são médiuns também. Só que não aceitam, né? Essa candeia, essa luz, também faz parte disso, quando a gente fala da mediunidade. E a mediunidade, ela também não é para a comunhão somente com espíritos de luz. Muito pelo contrário, quando a gente trabalha numa mesa mediúnica, a gente dá passividade a espíritos sofredores, espíritos devotados ao mal. E a gente começa o quê? A esclarecê-los, né? Com jeito, com carinho, com amor, para que eles entendam que eles têm que seguir o rumo da luz e não ficar estacionados, sofrendo. Mas isso aí tudo é questão de fé, e a fé ela traz coragem para nós. Coragem em se confessar cristão e espírita, e se preciso usar palavras, porque a gente tem que ser um bom cristão nos atos. E olha, eu vou falar, não adianta ser um bom católico, um bom evangélico, um bom espírita, um bom testemunho de Jeová, se a gente não é um bom cristão. Nós precisamos antes ser um bom cristão. Depois que nós conseguimos ser bons cristãos, ou seja, a gente consegue alavancar, levar para frente os ensinamentos de Jesus, aí sim, nós podemos ser um bom religioso. Aí a gente vai viver a religiosidade, a espiritualidade. Porque cada um tem que carregar a sua cruz. Jesus deu o exemplo, ele carregou aquele madeiro infame. E carregar a sua cruz, quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Ele disse isso, por mais contraditório que possa parecer. Quando somos perseguidos por nossa religião, estamos provando a nossa fé. Nós não devemos nos desanimar diante da crítica do outro, porque nós resolvemos mudar de vida. De repente nós queremos ter um propósito de vida diferente. Isso vai gerar críticas, isso vai gerar desentendimentos, isso vai gerar piada, risadinha, sabe? Mais tarde, se nós deslizarmos, nós vamos ser cobrados com relação a isso. Isso acontece. E eu estou falando não só do mundo físico, não, que a gente está vendo as pessoas, isso acontece no mundo espiritual também. Aqueles antigos companheiros, quando a gente tinha uma vida lá do homem velho, aqueles antigos companheiros do mundo espiritual, eles vão fazer de tudo para que a gente volte a ser o que era, para que a gente volte aos vícios, se não necessariamente aos vícios físicos, mas aos vícios morais. Inveja, ciúme, maledicência, que é a fofoca, inveja, orgulho, egoísmo. Então, assim, esses amigos, eles vão querer que a gente volte a ser o que a gente era. Então, quando eles veem que a gente está realmente obstinado a seguir um novo caminho, o caminho do bem, o caminho do Cristo, eles vão agir. Então, convém o quê? A gente usar aquele recurso que já foi ensinado para nós. A vigilância e a oração. Exatamente. Vigiai e orai. Vigiai é o que? O sentinela nosso, que está sempre olhando ao redor, vendo tudo, observando. Quando vê que o mal está vindo, e o mal não estou dizendo assim que é uma pessoa, que é um espírito, não. O mal é aquele sentimento, aquela energia ruim. Então esse vigilante que está aqui, o vigiai, ele avisa para os nossos exércitos. E os nossos exércitos vêm para o combate. E quem são os nossos exércitos? A oração, a prece. Então a gente faz uma prece, a gente se fortalece. Ou seja, a gente cria muralhas para nos defendermos dessa invasão. E também a gente pode contar com nossos anjos da guarda, nossos espíritos amigos, né, que sempre estão conosco. É só a gente fazer a evocação por meio da oração que eles vêm ao nosso socorro, à nossa ajuda. Quem não souber orar, aqui nesse livro aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, 28, tem uma coletânea de preces espíritas. Você pode usar desse recurso. E isso aí pode usar sem moderação, viu, gente?
Eu só queria dizer o seguinte, que para orar a gente não precisa necessariamente fechar os olhos, a gente precisa necessariamente estar de frente para uma imagem, ou precisa estar com esse livro aqui em mãos, não. Simplesmente você pode fazer uma oração de olhos abertos, você pode fazer uma oração sem formular palavras. Você pode levar um sentimento para Deus e isso volta. E por fim, concluindo, para a gente chegar nas candeias digitais, vamos usar o nosso alqueire com boas sementes, definindo nosso destino como o destino de paz e evolução. Vamos manter acesa a nossa candeia. A luz é a nossa fé, e o óleo que nutre essa luz são as boas obras que realizamos. Fé sem obras é fé morta. Mas então, o que seria as candeias digitais, Ed? Olha só, nós não temos o Instagram, nós não temos o TikTok, nós não temos o Facebook, nós não temos o YouTube, Snapchat. São redes sociais. Então nessas redes sociais nós criamos perfis. Então quando a gente cria esses perfis ou canais como queiram, a gente está acendendo candeias digitais. Então quando você acende uma candeia, o certo é você colocá-la em cima, para que todos vejam a luz. Então essas candeias digitais é o canal que você cria. O canal Somos Espiritismo, que está presente no YouTube, no Facebook, no Instagram e no TikTok, ele é uma candeia digital. Ele foi aceso lá em 2018 no Instagram, depois foi levado para as outras redes sociais. E assim a gente tenta levar essa luz ao mais alto possível. Mas olha só, quando a gente acende uma candeia digital, a gente tem que colocar a candeia para ela iluminar e não a gente mesmo. Então é errado nós criarmos perfis e canais espíritas e querer se promover. Existem, infelizmente, alguns canais no YouTube, no Instagram e no Facebook de pessoas que estão a fim de se autopromover, de pessoas que só querem monetizar, ganhar dinheiro, porque dá para ganhar dinheiro com essas redes sociais e não é errado ganhar dinheiro. Mas o ruim é quando você tem a finalidade apenas disso, de ganhar dinheiro. Quando a gente cria um canal e ele começa a crescer, e ele cresce a certo ponto que a gente começa a ser monetizado por isso, o interessante é você usar esse dinheiro que veio por causa de um trabalho religioso que você está fazendo, usar para ajudar o próximo. Também você pode usar para comprar um celular melhor, uma câmera melhor, você pode usar para comprar um ring light melhor, um notebook para você se aprofundar, estudar, comprar livros. Mas é interessante que você use isso e continue usando para esse fim. E não para ficar fazendo sensacionalismo, de repente o que está rolando na televisão, aí você vem, corre e faz um vídeo, apenas para quê? Para confundir. Porque nós não somos detentores da verdade, mas tem pessoas que se arvoram a ser detentores da verdade. Hoje é dia 20 de junho de 2021, nós estamos aí às voltas com um caso chamado Lázaro, que muitos estão chamando de bandido, outros estão falando outras coisas. Eu quero dizer que ele é uma pessoa. Sim, tem gente fazendo vídeos e dizendo coisas absurdas sobre Lázaro. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo é o que parece. Às vezes a pessoa ela até está recebendo informações de algum espírito sobre tal coisa, mas isso não quer dizer que esse espírito seja também o detentor da verdade. Então nós temos que ter cautela. Então as candeias digitais, que são os canais que a gente cria nessas redes sociais, nós devemos sim levar essa luz adiante, fazer vídeos para instruir. E não necessariamente você tem que usar um canal à parte, você pode usar o seu perfil pessoal mesmo para levar essa luz, a luz dessa candeia digital. Esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço demais por você estar aqui comigo, né, já até esse momento. Vou pedir para você, se não for inscrito, se inscrever. Tá aqui, ó, aparecendo aqui, ó, para você se inscrever. Também para você deixar o seu joinha, isso ajuda bastante a gente, tá certo? Se você não concordou com o que eu falei aqui, comente. Se você concordou, comente também. O seu comentário me ajuda a crescer, a ser uma pessoa melhor, certo? E pega esse vídeo e joga o link lá no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Até se você quiser extrair esse vídeo e colocar em outro canal do YouTube, pode também, não tem problema nenhum, só peço para citar a fonte, claro. Todo domingo, às 11 horas da manhã, você tem um vídeo sempre novo, fresquinho, com temas assim interessantes sobre a doutrina espírita, tá certo? Eu agradeço muito aqui a sua audiência.